Você já ouviu uma frase assim? Eita boca, foi só fulano falar que aconteceu. Ou então, bem que minha mãe avisou. Ah, porque sempre foi assim, todo mundo falava isso. A Bíblia fala uma coisa interessante. Diz assim que a boca fala do que está cheio o coração. E hoje eu quero chamar você para conversar sobre o poder da palavra. E o que tem saído da nossa boca? Vamos lá? Bom, há um ano atrás, eu entrei na pior crise que eu já tive no meu casamento. Eu vou fazer 7 anos de casada no final do ano. E ano passado, muitas coisas estavam acontecendo, como em qualquer crise de casamento. E eu falava do que eu via. Meu marido não me compreende, o meu marido não me entende, o meu marido não se importa, o meu marido. E eu falava tudo o que eu sentia. E uma pessoa com um bom casamento veio me dar um conselho. E esse conselho mudou o meu casamento. E ela falou: por que você não para de falar o que você tá vendo, porque não tá adiantando, e começa a falar aquilo que você quer, aquilo que você acredita que pode se tornar? Ou às vezes, nem aquilo que você acredita, porque você tá tão machucado que você nem tá conseguindo ver o de bom, mas aquilo que Deus diz que pode ser. Deus criou o casamento. Ele não tem planos ruins nem ideias ruins. A gente é quem acaba estragando. E assim eu fiz, com muito orgulho sendo quebrado, porque é muito ruim, é muito difícil a gente dar o braço a torcer. É desconfortável a gente assumir que tá errado. E eu lembro de algumas atitudes que eu escrevia as primeiras frases. Eu comecei, por exemplo, comprar uma bala, um batom, aquele. Eu esqueci, é um doce, um canudo que a gente coloca no sorvete, sabe? Que é recheado de avelã, de morango, meu marido adora aquilo. E eu começava, tipo assim, a escrever um bilhetinho, por exemplo, você é o líder que a nossa família precisa. Como sou feliz por ser casada com um homem de Deus. Ou mandava no WhatsApp aleatoriamente, eu tenho o melhor marido do mundo. Obrigada por você ser o homem que você é. Obrigada por ter caráter, obrigada por ser responsável, exaltar o que eu conseguia ver de bom e dizer aquilo que eu ainda não estava vendo. Mas um ano e 2 meses depois, nesse período que estamos hoje, ontem me caiu a ficha de que o meu casamento hoje está sendo tudo aquilo que eu profetizei e que eu declarei naquele período. E aí me ficou essa reflexão, o poder da palavra e o tanto que a gente está usando de um jeito errado as nossas palavras. A gente costuma ver uma criança agitada e falar, ai, porque é bagunceiro, nossa, porque esse menino para, ai, porque é arteiro, porque não sei o quê. Mas e se a gente declarasse o contrário? Outra situação foi quando a minha filha nasceu, ela no hospital ainda, era a bebê que mais chorava no quarto, estava inconformada, estava incomodada. Eu tive uma dificuldade para amamentar no começo, mas as enfermeiras que lidavam com a gente começaram a falar: nossa, como ela é brava, como ela é brava, como ela é brava. E eu comecei a falar: não, minha filha é calma, minha filha é mansa, minha filha é calma, minha filha é tranquila. E a minha filha é calma, mansa e tranquila. E aí eu comecei a perceber que as minhas palavras, elas realmente vão moldando a realidade. E a Bíblia mostra isso lá em Gênesis 1. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja separação entre a parte seca e a parte molhada, houve. E tudo que Deus foi falando foi acontecendo. Jesus, quando ia fazer os milagres e quando ia operar, ele dizia, você está curado. Lázaro sai para fora. Ele falava, levanta e anda. Ele dava a palavra e aquilo se tornava realidade. Mas a gente está fazendo isso só que do jeito contrário. A gente às vezes vê as contas e fala, nossa, tá difícil, tá complicado, poxa, ai, porque. E eu, e eu fiquei pensando, e vê se faz sentido. Se a gente parar de falar o que a gente tá vendo, porque o diabo não sabe o que tem na nossa cabeça. O inimigo não lê o nosso coração. Quem faz isso é o Espírito Santo. E se a gente, estrategicamente e pela fé, assim como Jesus falou, assim como o próprio Deus fez, assim como
a gente, se for parar e reparar na nossa vida, os momentos que a gente agiu em concordância com isso, aconteceu, se a gente começar a usar a nossa palavra realmente com intenção e declarar aquilo que cremos que pode ser, que cremos que é o que Deus quer. Deus quer tudo, a palavra diz, né? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se encaixa nesses critérios, por que a gente não declara? Sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre aquela vizinha, sobre a sogra, sobre o marido, sobre o filho, sobre a gente. Então, faz sentido isso para você? Me conta aqui, por favor. E o meu convite é: vamos começar a usar a palavra ao nosso favor? E não ficar falando só o que a gente está vendo? Que tal a gente fazer isso, já pensando em eleição? Que tal a gente fazer isso sobre o nosso país? O Brasil é uma bênção, o Brasil é próspero, o Brasil é um lugar de pessoas honestas, justas, bem intencionadas. O Brasil é uma terra que, sabe, esse é o meu convite para você. Conta aqui para mim, você já teve alguma experiência? Você já reparou isso em algum lugar? Tá bom? E ó, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve, curte, compartilha. Vai ser maravilhoso ter você aqui comigo pra gente poder aprender juntos um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe.